gente! Tudo bem? Que felicidade ter vocês aqui. Hoje, sexta-feira, né? A gente tá numa sexta-feira e sexta-feira, ó, só para os fortes, viu? Você que é forte, Paulinha, Lailinha, chegou aí, né? Tá chegando. Você que tá aqui no Instagram, eu tô um pouquinho ao vivo aqui, mas corre lá pro YouTube. Na minha bio tem um link para você participar. Hoje, no terceiro encontro do nosso seminário Guardiões do Projeto, nós vamos falar sobre mentorear. E antes da gente entrar no nosso tema, eu quero dar as boas-vindas a você, né? Você que está chegando. Eu sei que sexta-feira é um dia de movimento, às vezes tem mais trânsito, se você mora aí em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas se der, onde você estiver, coloca aí, entra aí no YouTube para você. A Carol vai estar lembrando todo mundo que está nos grupos agora para você poder não perder ao vivo, porque ao vivo, gente, sempre tem um gostinho melhor, não é verdade? Boa noite, Lucilda, boa noite, Aline, todo mundo que está chegando, eu quero dar a você as boas-vindas. Eu quero dizer que eu estou muito feliz da gente poder viver esse tempo juntos essa semana. Segunda-feira vamos estar fechando, vai ser o nosso quarto encontro, nossa quarta aula. E eu realmente acredito, por todos os depoimentos que eu estou recebendo, gente, eu estou assim, muito grata por ver o quanto que esse tempo que a gente tem investido aqui tem dado resultado na vida de quem tem participado, aberto o entendimento, aberto a percepção. Eu tenho visto Deus falar o coração de muitos pais, de muitas mães, com experiências incríveis, como a que eu contei no final do nosso encontro de quarta-feira. Né? Você que ainda não assistiu de quarta-feira, não deixa de assistir. Né? Os episódios vão estar disponíveis por mais o fim de semana, então vai ser o tempo que você tem para assistir. Quem está aqui no Instagram, eu vou ficar no YouTube. Então, no YouTube você vai ver tudo que a gente vai fazer até o final. Então, corre, tá na bio o link para você poder entrar. E eu quero fazer aqui, recapitular um pouquinho com vocês o que a gente viu no seminário. O Seminário Guardiões do Projeto, ele é um seminário para dar um gostinho para você, para despertar você, para abrir o seu entendimento, para alcançar o seu coração, de maneira que você consiga ter um discernimento de que existe um projeto de vida em crescimento na história, na jornada de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes que estão crescendo perto de você. É possível que você que está aqui no Instagram, Flávia, pelo amor, o que você está falando? Eu estou falando da visão de um guardião. Um guardião, quando ele olha para uma criança, ele não enxerga uma criança. Ele enxerga o quê? Ele enxerga uma porção, uma etapa do projeto que Deus está realizando na Terra. Ele enxerga um futuro que Deus depositou ali, coisas incríveis para serem vividas, para serem transformadas na geração daquela criança. E no primeiro dia a gente falou sobre isso, né? Você que ainda não assistiu, vai estar disponível até o fim de semana para você assistir. O nosso primeiro encontro foi um mover, gente. Chorei. Depois eu assistindo o vídeo, eu morro de rir comigo, porque eu chorando não fico bonita, sabe? Mas eu respeito o mover do Espírito, amém? E Deus me fez chorar naquele encontro de segunda-feira. Foi um encontro muito tocante, onde a gente compartilhou sobre o modelo perfeito que foi Jesus. Jesus viveu de maneira perfeita o projeto de vida que Deus havia desenhado para ele, a ponto de, no final da sua missão, ele declarar com todas as palavras e com toda a força: está consumado, cumpri aquilo que era esperado de mim. Aquilo que o Pai havia dado de missão para a vida de Jesus foi consumado. E a missão principal de um guardião é exatamente essa: é conduzir os seus filhos, é conduzir toda criança, todo adolescente que está pertinho dele, a que no final dessa jornada possa declarar: está consumado, né? Cumpri, vivi o sonho de Deus para a minha vida, né? E essa é a nossa missão principal. Talvez
um dos grandes diferenciais da visão de um guardião, que hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho com vocês. Então, você que está entrando aqui no Instagram, Flávia, você vai ficar no Instagram? Não, eu estou só fazendo isso para chamar a sua atenção, mas a gente vai permanecer durante toda a nossa terceira aula no YouTube. Então, link na bio, corre lá para você poder acompanhar com a gente até o final. E vimos isso, vimos que existe uma guerra em andamento, que não é uma guerra só entre a felicidade do meu filho, né? Ou não, mas é uma guerra de reinos. Muitos de vocês compartilharam o depoimento ao final do primeiro dia, falando sobre isso. Flávio, eu nunca tinha tido visão dessa maneira, né? Que de fato a infância acaba sendo um lugar, muitas vezes, onde é feito muita investida contrária a esse dia. Então, vimos isso no primeiro dia. No segundo dia, nós olhamos um pouquinho para o nascedouro desse projeto. A gente viu que de forma milagrosa, gloriosa, surpreendente, o Criador, ele faz um desenho humano. E esse desenho humano, ele começa a jornada no útero. Né? O útero materno é a primeira casa, é a primeira morada de um projetinho de Deus que a gente vai chamar de filho, né? De um projetinho de Deus que a gente vai chamar de criança. Ali, já nos primeiros meses de vida, Deus ele vai soprar o espírito dele no momento da concepção para que o desenvolvimento aconteça. E nós vimos no segundo encontro a importância da nutrição. Muitos de vocês falaram isso para mim, Flávia. Muita gente me chamou no direct falando: Flávia, que impactante eu pensar que eu tenho que dar qualidade de nutrição aos meus filhos, que o corpo ele é fundamental, porque é no corpo que o espírito vai habitar. É o corpo que vai expressar as emoções, né, desde cedo, e o quanto que essa jornada de cuidado deve ser observada por um guardião. O guardião precisa estar ali intencionalmente fazendo esse caminho, fazendo, né, esse passo a passo na caminhada da criança e do adolescente que ele tem a missão, a função de guardar. Muitos de vocês também me disseram que ficaram tocados com o fato de que precisamos nutrir os nossos filhos de uma vida espiritual real. E eu compartilhei com vocês publicamente aqui o quanto que eu me arrependo de não ter compartilhado os meus momentos de intimidade com o Espírito Santo, né, com Deus, a minha vida com Deus de tão perto com as minhas crianças. Eu vivia muito isso na minha intimidade, embora tivesse o tempo da igreja, o tempo do culto doméstico, a vida espiritual, aqueles momentos de entrega, eles eram momentos onde eu ficava mais na minha e não compartilhei. E eu falei isso aqui, que nós precisamos, desde o ventre, banhar os nossos filhos numa vida espiritual real, né? Em espírito e em verdade é a verdadeira adoração, e é isso que a gente precisa oferecer. E hoje a gente está aqui para falar sobre mentorear. Esse é o ponto, é a nossa aula de hoje, né? A gente vai falar sobre despertar mentores do projeto que está crescendo na infância e na adolescência. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu queria muito falar com vocês um pouquinho sobre por que a gente fala sobre isso, né? Flávia, numa sexta-feira à noite, às 20 horas e 12 minutos, no Brasil, você está falando sobre esse tema, porque isso é a coisa mais fundamental que a gente pode realizar se a gente pensa em fazer diferença na geração. Quando a gente guarda a infância, quando a gente protege a adolescência, a gente está protegendo a geração. A gente está protegendo o projeto de Deus que está sendo realizado. A gente está fazendo investimento, porque quando você gasta tempo produzindo e semeando o tipo de vida que você deseja que os seus filhos tenham de maneira intencional, automaticamente você não vai gastar muito tempo no futuro deles como jovens, porque eles foram preparados, né? Eles foram assertivamente conduzidos pelo pai, pela mãe, pelo professor, pelo líder, né, de departamento infantil, pelo líder de adolescentes, numa jornada intencional. E hoje eu quero falar com vocês, dar essa ênfase, dizer que faz sentido para mim vir aqui, investir a minha sexta-feira nesse tema, nesse assunto,
né, em ficar esse tempo com vocês faz sentido para vocês, porque eu não tenho dúvida alguma que essas sementes que estão sendo lançadas sobre a mente de vocês, elas vão frutificar. Elas vão frutificar, elas vão dar frutos e frutos que vão permanecer. Gente, eu lido com pessoas há muitos anos. Só como psicóloga formada eu tenho 21. Mas eu aconselho pessoas há muitos anos, desde que eu era menina. Eu sempre tive essa missão, eu creio, esse DNA, parte do DNA de Deus para minha vida tem a ver com conselho, com aconselhamento, com resolução de problemas, né, com orientação. E eu digo algo para você, eu creio muito na palavra que é liberada debaixo de um direcionamento. Essa palavra liberada debaixo de direcionamento, ela tem um poder incrível. O poder de trazer a nossa vida. A gente tem um som aqui no ambiente. Desconsiderem aí. Ela tem o poder de, muitas vezes, fazer uma diferença total. Sabe, quando você está no meio de uma encruzilhada. E nesse encontro de hoje, eu vou falar exatamente dessa especificidade. Por quê? Eu vejo hoje muitos pais e mães, muitos cuidadores com os olhos na infância e na adolescência. Mas, ao mesmo tempo que é algo muito positivo, que a gente está buscando conhecimento, conhecimento que vai aliviar sofrimento, a verdade que vai trazer liberdade e libertação, instrução que os nossos avós, os nossos pais não tinham, porque nas gerações passadas, esses conhecimentos que hoje a gente compartilha, como que a gente compartilha na escola de formação Guardiões da Infância, no livro Guardiões da Infância, em tantas outras literaturas incríveis que existem, naquela época não se tinha isso. Eles não tinham acesso a isso. Mas o que eu observo muitas vezes? Eu observo muitas vezes que a gente tem tanta coisa, né? Fica tanta informação, às vezes dá até uma ansiedade. Flávia, eu recebo, gente. Quem me acompanha aqui no Instagram sabe que, na medida do possível, eu procuro atender a todos que me buscam, né? Com busca de pergunta. Quando eu não sei responder, eu vou pesquisar, ou eu encaminho para um colega profissional ou para um outro Instagram que trabalha nessa área mais específica. Eu procuro, essa é uma característica da minha missão também, de acolher a pessoa, de acolher pessoas. E eu vejo as pessoas, às vezes, muito desesperadas, né? Diz para mim se isso faz sentido, você que está aqui comigo no YouTube, sabe? Coloca aqui no chat. Desesperado porque a gente quer todo o conhecimento, a gente quer saber tanta coisa, né? Flávio, por onde que eu começo? Eu quero saber tudo. E aí eu falo para você, calma, respira, né? No encontro de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre essa percepção que você precisa ter, que é uma percepção específica para o projeto de vida que o seu filho traz. Então, por isso, eu quero despertar. Agora, né, você está aqui assistindo comigo, copia aí no YouTube, eu acho que você tem como jogar a setinha, encaminhar o link. Encaminha para 5 pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas, que vão despertar com a gente nessa noite para esse tema de guardiões. Então, eu queria que você agora enviasse, vamos chamar uma galera, você que está no Instagram, corre aqui, tá? Vem aqui para o YouTube, o link está na bio, que daqui a pouquinho eu vou desligar aqui no Instagram para me concentrar aqui no YouTube. Mas hoje eu quero falar exatamente sobre mentoreamento. Por quê? Porque nós precisamos ser mais do que pais, né? Um pai normal, Flávio, da onde você está tirando isso? A gente vai ser pai, vai ser mãe, mas a gente tem que ser além disso. A minha proposta, na visão de um guardião, o discernimento que eu tenho é o modelo bíblico de mentoreamento. E o que é mentorear? Mentorear é você preparar uma pessoa para um fim. Não é um trabalho que você faz, eu falo muito isso, né? Nos conteúdos que eu libero aqui nas redes, eu falo muito isso. Não é você fazer um trabalho em série. Eu tenho 3 filhos, né? Eu sou mentora dos meus filhos. Então, quando eu vou mentorear, não é um trabalho em série. Não é igual carro, né? Que eu vou produzindo um monte igual. Não, eles são diferentes. Então, nesse processo, eu preciso ter um olhar que vai ser um olhar adaptado para treinar. Um mentor, ele é alguém que vai treinar. Um mentor, ele é alguém que vai direcionar.
O mentor, ele é sempre alguém mais experiente do que o seu mentorado, né? E a gente hoje em dia tem muito perto esse conceito, a gente fala muito de mentor no mercado de trabalho, no mundo corporativo, às vezes na realidade do corpo da igreja, né? do ambiente religioso, mas a gente, em Guardiões, a gente traz esse conceito já na infância. Então, se você tem uma criança perto de você, a visão é que você seja um mentor dessa criança, um mentor desse projeto que está crescendo ali pertinho de você, sabe? E aqui eu quero trazer, para a gente começar, né, essa visão, alguns modelos para o seu entendimento. O primeiro modelo que eu quero trazer para vocês é o modelo do próprio Jesus. Né? Jesus, ele mentoreou seus discípulos. Ele tinha 12 discípulos, ele tinha relacionamento com seus discípulos para instruí-los, para prepará-los. Ele gastava tempo ali com os discípulos dele, ensinando, né, os princípios do reino de Deus, a verdade do reino de Deus, os valores do reino de Deus. Jesus, ele trabalhou os seus discípulos. Para quê? Para que os seus discípulos pudessem cumprir o projeto, desenvolver o DNA, e cada um, já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, era um. Mas nesse momento eu quero que você entenda isso. Sabe, eu quero que você tenha essa visão. Biblicamente, a gente tem várias referências, né? A gente tem o exemplo de Moisés e Josué. Se você for olhar as escrituras, Josué, ele está ali nos pés de Moisés, atrás de Moisés, em todo o tempo que Moisés está fazendo a trajetória dele, para que no tempo oportuno, Josué pudesse ser levantado. Então, Josué tinha um mentor, que era Moisés, que ensinava, ele aprendia, ele via os modelos. Na Escola de Formação Guardiões da Infância, a gente tem uma aula que a gente fala sobre todas as teorias do desenvolvimento humano, ou quase todas, né? Todas é um pouco exagero, porque tem muito conhecimento hoje, mas a gente faz um tour em várias das principais teorias, e a gente fala sobre esse exemplo, né? Que é o exemplo da modelação, né? Que é uma teoria que vai falar que a criança, ela aprende pelo modelo. O adolescente, ele aprende pelo modelo. E às vezes a gente acha que só vai aprender quando tiver jovem. Não, já está vendo, já está percebendo o ambiente, já está aprendendo dentro de casa. Então, esses são os exemplos que eu quero trazer, começando com vocês aqui. O mentor é esse que vai trazer direção. O mentor é esse que vai gerar instrução. Mas, e aqui é um texto que eu quero que você já ouviu esse texto várias vezes, mas hoje eu quero falar dele numa versão que eu gosto muito, que é a Nova Versão Internacional, que é Provérbios 22:6, que diz assim: instrui um menino segundo os objetivos que você tem para ele. Até quando for grande, não vai se desviar dele. Normalmente a gente escuta esse texto assim: ensina o menino no caminho que deve seguir, não é? Até quando crescer, não vai se desviar dele. Na versão internacional, na Nova Versão Internacional, ele usa duas expressões que eu gosto muito. Instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E aqui, nesse momento, grava aí que essa é para colar em você, tá? É daqueles conceitos que eu sei que o Espírito Santo vai carimbar aí em você agora, tá? Existem duas coisas muito importantes reveladas nessa versão de Provérbios 22:6, que eu queria até pedir para a Carol colocar aqui para mim, que são as palavras instrução e objetivo. Ou seja, ensinar é uma coisa importante, mas instruir é uma coisa incisiva. Instrui, diz, repete. Eu falei sobre isso quarta-feira, né? Repete, você tem que instruir segundo os objetivos. Então, um guardião, um cuidador, um pai, né, que tem essa revelação, o que ele vai ter em mente? Ele não vai simplesmente aplicar princípios gerais. Ele não vai simplesmente falar de coisas que são para todos. Ele vai instruir segundo os objetivos que existem para aquele filho.
Eu tenho 3. 3 filhos. São 3 objetivos. 3 projetos absolutamente diferentes. Então, eu vou instruir segundo o objetivo que tem para o filho mais velho, para o filho do meio e para o filho caçula. Cada um vai receber uma instrução específica. Gente, eu preciso sair do Instagram. Vem para o YouTube. Eu queria tanto vocês que estão aqui comigo que ficassem lá também. Você vem para o YouTube? Vai lá para o YouTube agora. Eu vou ter que sair, tá? E aí não deixa. Tá aqui na bio. Corre lá, tá bom? Espero vocês lá, hein? Beijo. Continuar aqui, gente. Então, o que acontece aqui nesse ponto? Você tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Diz para mim aqui no chat, pessoal do YouTube. Tá fazendo sentido? Olha só, não é simplesmente, eu não vou simplesmente ensinar coletivamente. Eu vou dar uma instrução para um objetivo. E os objetivos são diferentes. Cada um é um DNA, cada um é um propósito, entende? Eu quero que vocês tenham isso muito claro hoje. Se você levar isso dessa noite, eu vou ficar muito feliz. Tem muito mais, mas se você levar isso, eu já vou ficar super, hiper feliz, super grata. Porque você levou isso. Porque muitas vezes o que a gente acaba fazendo? A gente pega os filhos, né? Ou o professor da escola, ou o líder da igreja. O que a gente faz? A gente quer igualar. A gente quer todo mundo igual, não é assim? A gente quer... Claro, eu não estou dizendo que vai ensinar sobre a verdade, vai ensinar sobre a verdade. Todo mundo vai aprender coletivamente sobre a verdade. Mas na particularidade, quando você vai ensinar cada um, é completamente diferente. Para uns, a verdade é um negócio assim que tem que ser na unha, sabe? Sabe aquela criança que você não pode sair um detalhe fora, porque ele já vai falar, mas isso, mãe, não é verdade, você tá mentindo. Não é assim? Eu conheço, aqui em casa tem um que é assim, não, isso aí não é verdade, né? Então, o que eu quero dizer para você é isso, eu quero que você tenha essa clareza desse texto, mentorear exatamente o que Provérbios 22:6 fala, instruir segundo o objetivo. Existe um objetivo e a instrução é para o objetivo, não é qualquer instrução, não é uma instrução geral só, é uma instrução direcionada ao objetivo que tem para aquele filho, para o projeto que ele carrega, para aquilo que ele traz. E aqui eu quero entrar um pouquinho nesse termo, né? Nessa ideia do projeto individual. O texto de Jeremias 1:5 é um texto lindo. Eu quero ler com vocês hoje aqui. Eu costumo ler, você que me acompanha no Instagram já me ouviu falar sobre ele, né? Mas eu quero compartilhar com você aqui, porque eu acho que talvez alguns de vocês nunca ouviram dessa maneira ou dentro desse contexto, mas nessa noite eu quero trazer, porque eu acho que faz sentido a gente falar sobre um projeto individual. Ontem a gente viu o Salmo 139 e hoje a gente vai falar sobre a história de Jeremias nesse sentido do projeto individual. Diz assim o texto de Jeremias 1:5. Antes de te formar no ventre, Jeremias, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei. E determinei que você fosse profeta às nações. Mas eu disse, versículo 6, soberano Senhor, não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é jovem. A todos a quem eu enviar, você irá. E dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a boca de Jeremias e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre reinos e nações, para arrancar, para despedaçar, para arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Olha só, presta atenção nisso aqui que a gente acabou de ler, tá? Presta atenção. Deus, ele fala diretamente com Jeremias sobre o tipo de projeto que ele tinha para a vida de Jeremias. Jeremias, desde o ventre da mãe dele, tá aqui, ó, antes, na verdade, de te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Coloca o nome do seu filho agora. Coloca aí. Bernardo, vou falar o nome dos meus filhos.
antes de eu te formar no ventre da Flávia, começar aquela jornada ali no seu corpinho, na sua alma, no seu espírito, eu te escolhi. Heitor, antes de você ser formado no útero da Flávia, eu te escolhi. Davi, antes de você ter sido formado no útero da Flávia, sua mãe, eu te escolhi. É isso aqui. Esse é o ponto que eu quero marcar em você. Deus, ele escolheu, não só escolheu, mas ele habilitou Jeremias. Ele disse que Jeremias iria ser profeta, ou seja, uma função. Ele ia ocupar a função de profeta, e ele seria profeta de uma nação específica, que era a nação de Israel, naquele tempo que ele vivia. E o que Deus faz? Habilita. Toca em Jeremias e coloca nele as palavras necessárias para que ele possa cumprir a missão de destruir, arrancar, plantar, né, despedaçar, reconstruir. Gente, é disso que nós estamos falando em mentorear o projeto de vida dos nossos filhos. É caminharmos numa direção onde o Espírito de Deus ele vai nos guiar num caminho de discernimento do DNA que os nossos filhos carregam, do discernimento da parte que cabe aos nossos filhos na terra e que é individual. Não foi só para Jeremias. Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus chamou a todos. Amém? Ele tem algo, uma porção para cada um. Algo que ele, no ventre, ele já sentenciou, mas a gente viu aqui que antes até de formar, Deus já tinha pensado. Então, Deus pensa pronto, eu gosto muito dessa expressão, e ele vai lá e faz. Deus pensa pronto e ele vai lá e faz. Ele manda, ó, vou juntar esse espermatozoide com esse óvulo, tem esse DNA, essas características aqui, né? Eu preciso, para o projeto de Jeremias, que ele seja uma pessoa mais sensível, porque o tempo que Jeremias vai ser profeta, ele precisa saber lidar com a angústia do povo, com o pecado do povo. Entendem? É mais ou menos isso que Deus continua fazendo. Deus fez isso comigo, com você. E sabe o que acontece? O clamor que arde aqui no peito dessa que vos fala é que toda a terra pudesse ser ativada, despertada, alcançada por esse entendimento das Escrituras, porque já está nas Escrituras, mas é alguma coisa que a gente muitas vezes deixa passar. A gente quer viver uma vida igual de todo mundo, e muitas vezes a gente faz isso na jornada de vida dos nossos filhos. A gente quer só que eles sejam bons meninos, façam bonitinho tudo, sabe? Respeitem todas as regras espirituais, as regras morais, tenham boa nota, passem de ano, ganhem dinheiro para pagar a conta. E o projeto de Deus, gente, passa por isso, mas é muito maior. É algo que dá vida. Talvez nessa noite, eu vou falar com você que está aqui comigo, adulto. O que falta para ti nessa noite é exatamente essa conexão, sabe? Para que o Senhor possa abrir os teus olhos para o projeto que tem para você. Porque isso é o que dá sentido. Isso é que faz a nossa vida valer viver. Entendem isso? Isso é o que faz. Então, eu quero seguir aqui no meu roteiro, né? Porque eu tenho um roteiro aqui para seguir nessa noite, mas eu não podia deixar de dar esse recado. Eu tenho certeza que ele foi para alguns de vocês aqui, né, que precisavam ouvir sobre isso, de que existe algo peculiar, particular, que já foi dado antes até de você vir, e Deus te capacita para isso. Deus ele não faz nada pela metade. O que não tiver em você, ou o que não tiver em você para oferecer ao seu filho, saiba, Deus faz vir dos 4 cantos da terra, amém? Para que seu filho possa cumprir o projeto que existe para a vida dele. Então, há um projeto de vida que é individual. E os mentores, eles são aqueles que vão fazer a instrução para o objetivo individual. Por isso, eles precisam ser pessoas habilitadas, pessoas que se conhecem, pessoas que têm relacionamento. Para quê? Para discernir, para saber orientar. E nesse ponto, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu chamo do poder da diferença. Por quê? Porque muitas vezes, muitas e muitas vezes,
Nós olhamos para a diferença dos nossos filhos como grande problema, e eu ensino isso exaustivamente na Escola de Formação Guardiões da Infância. Né? Eu vou falar no final de hoje um pouquinho mais sobre a escola para vocês, e isso também eu passo um pouco no livro Guardiões da Infância, mas na escola a gente tem um módulo onde a gente aprende no dedo ali, ó, um a um, a entender a diferença como parte da intenção, como parte do projeto que Deus está fazendo na vida daquela criança. Então, até hoje, talvez, você olhava para a diferença. Flávia, qual a diferença? A diferença é que meu filho é muito tímido. A diferença é que meu filho fala demais. A diferença é que meu filho tem, às vezes, um raciocínio que é tão, assim, tão teórico, que aquilo me assusta. Eu queria que ele fosse mais descontraído. A diferença é que meu filho adora ficar em casa. A diferença é que meu filho adora ficar na rua. Se deixar, não para dentro de casa. Qual é a diferença? Né? A partir de hoje, nesse encontro, nosso terceiro encontro do Seminário Guardiões do Projeto, eu quero plantar em você, que é um mentor, é aquele que vai instruir seu filho segundo os objetivos que existem para ele. Você precisa entender que a diferença tem poder. No projeto de Deus, a diferença, ela tem poder. E o poder está na diferença. Existem centelhas da vocação. Existem centelhas que apontam para o propósito, para o destino que Deus tem para essa criança, para aquilo que o terreno, talvez que Deus vá usar ele ou ela, né? Então, às vezes, fala-se demais. Ok, mas por que fala-se demais? Onde será que Deus vai usar esse falar demais? Fala-se de menos? Deus, por que fala menos? Será que o Senhor vai usar esse falar menos para ser mais um ouvinte, um profissional que vai ouvir, um líder espiritual que vai ouvir, aquela pessoa que... Então, entenda. Eu quero muito que você, nessa noite, entenda, seja marcado por isso, tenha esse entendimento muito claro para você, que há poder na diferença dos seus filhos. Comece a buscar discernir isso. Liste essas diferenças, sabe? Às vezes aquilo que você acha fantástico, mas também aquilo que você te incomoda, te preocupa. Para que você possa buscar discernimento, para que você consiga fazer um caminho de instrução para essas diferenças que o seu filho traz, ele apresenta para você. Então, às vezes, umas conversas, né? Gente, olha, eu conto experiências assim tão especiais, e eu vejo isso assim hoje, né? Aquilo que saiu da minha vida, da minha prática cotidiana, foi para o livro, depois foi para a escola de formação. Hoje eu vejo sendo multiplicado pelos nossos alunos da escola. É uma coisa muito grandiosa. É muito especial a gente ver que, de fato, né, Deus ele faz dessa maneira, ele tem usado dessa maneira. Então, quando você pega uma criança, por exemplo, eu tenho um dos meus filhos que tem uma capacidade de aconselhar, né? E às vezes ele é um pouco diferente dos demais, do grupo, porque ele é diferente, ele tem uma coisa desde pequeno, muito pequeno, ele já queria dar conselhos. E aí eu brinco que ele fazia muito essa questão de falar assim: vou falar para você duas coisas. Eu falei, gente, parece que está ouvindo a mãe aconselhar, né? Porque exatamente assim, vou falar para você duas coisas. Aí pontua. Primeira coisa, assim, assim, assim. Segunda coisa, assim, assim, assim. Algo dele, que muitas vezes, né, nessa característica dele, teve até dificuldades. Por quê? Porque é sensível demais. Por quê? Porque não aceita injustiça. Né? Esses dias ele compartilhou comigo algo que estava acontecendo no contexto da escola, de um amigo dele que estava sofrendo bullying. E os outros colegas desfazendo e tudo, e ele me contando, e aí ele me contou, e falou o que ele tinha feito, né? Que ele se posicionou, que ele conversou com esses colegas, falou que aquilo era imaturidade. É uma graça, eu vi. Que era maturidade, que aquilo que eles estavam fazendo não fazia sentido, parará. Quando ele acabou de falar, eu perguntei para ele. Eu falei, você está me perguntando isso por quê? Você quer que eu te dê um conselho, uma orientação, ou você quer simplesmente que eu te escute? Ele, não, mãe, já está resolvido, eu só queria mesmo que você me escutasse, eu queria tirar um pouco isso de mim, desabafar um pouco com você. Ótimo. Dias depois,
ele me vem com a notícia de que está tudo resolvido, os colegas mudaram de atitude e eles já estão todos bem, numa boa. E sabe, muitas vezes, eu vou confessar para você, olhar para essa diferença, para um pai, uma mãe que não tem a visão, acha às vezes algo estranho. Vai falar assim, meu Deus, um menino tão novo, já, né, com a mente organizada dessa maneira. Gente, tem algo aí, né? Então, todas as vezes que você percebe, né, tem algo aí. O que que tem aí? É isso que vai se construindo ao longo da jornada. E um mentor, o que que ele vai fazer? Ele vai discernindo essas diferenças, percebendo o que fala demais, percebendo o que fala de menos, percebendo o que quer sair demais e não consegue parar, percebendo o que não quer sair, e o que ele vai fazer? Ele vai instruir, porque ele sabe que ele precisa trabalhar aquelas áreas. Então, aquele, por exemplo, que quer sair demais, muitas vezes ele vai precisar de receber não. Não é nem porque está errado, não é nem porque ele não merece, mas é porque ele precisa aprender a parar. Eu já vivi isso várias vezes com um dos meus filhos, né? E eu já instruí várias vezes e já vi vários alunos nossos aplicando essa mentoria. Isso é mentoriar, né? Quando você olha e não é igual para todo mundo. Às vezes, um filho você vai ter que deixar ficar e outro filho você vai ter que liberar para ir de acordo com o objetivo, de acordo com aquilo que essa criança carrega. Então, o poder da diferença vai falar disso. Vai falar de você enxergar, e é claro, gente, eu repito isso aqui para vocês, porque talvez você fale assim, Flávia, mas você está tratando tantos assuntos, né, num encontro de 1 hora. Você está falando de tantas coisas, mas como é que eu vou na minha prática diária? Né? Claro, eu não estou dizendo aqui que você vai aprender tudo aqui, né? Tem vários conhecimentos que a gente compartilha, né? Todo dia, quem está aqui comigo sabe que todo dia tem conhecimento para fortalecer. Mas o que eu quero que você entenda também é que tem a porção que é para você. E hoje, no seminário, qual é a missão do seminário? Diferente da Semana Guardiões da Infância, né? A gente viveu a semana em outubro. Em outubro de 2022, se Deus quiser, a gente vai ter semana de novo, que é uma semana de instrução. É uma semana de conteúdo, de conhecimento. O seminário é um despertar. O seminário é a gente faz uma passagem. Para quê? Para abrir os olhos. Eu só quero abrir os olhos de vocês. Eu quero soltar a palavra e pedir que a palavra, segundo o propósito de Deus, ecoe no coração de vocês. E eu tenho fé, convicção, que Deus vai operar isso. Aquilo que for para você, a porção sua, para cada uma das nossas aulas, vai ecoar, vai voltar. Às vezes, aquele dia que você está lá numa situação com a sua criança ou na sala de aula com seus alunos, que você percebe que aquele menino tem uma atitude, o Espírito Santo vai te lembrar o poder da diferença, né? O Espírito Santo vai lembrar para você, tem algo aí. Eu tenho um propósito em ele ser assim, como tinha em Jeremias ser chorão. Deus sabia que precisava de um chorão para cuidar de Israel naquela época, naquela geração. Então, esse é o entendimento que eu quero trazer para vocês nessa noite. E uma outra coisa bem importante. Hoje eu vou tentar não passar de 1 hora por conta que é sexta-feira, eu sei que você quer ficar com a sua família também, né? Mas eu queria, não posso abrir mão daquilo que está aqui no roteiro que eu recebi da parte de Deus. Eu queria dizer outra coisa aqui para você muitas vezes, e não são poucas, diariamente. Né? Hoje, com o Instagram, o potencial disso aumentou, mas a minha vida inteira foi assim. Inteira, desde que eu me conheço por gente. Eu recebo pessoas perguntando sobre situações específicas das suas vidas. Flávia, o que eu faço nessa situação? Meu filho é adolescente, eu estou conversando com ele não está aceitando o que eu falo. Meu filho tem 5 anos, ele está birrento, né? Meu filho está com ansiedade. Meu filho... É normal os pais, as pessoas buscarem ajuda para coisas específicas das suas histórias, dos desafios que lidam com os filhos. É lícito isso. Mas nessa noite eu quero te apresentar algo que tem o poder de te ajudar a personalizar, a aplicar as soluções que você vê na palavra, as soluções que você aprende na leitura de um livro, à sua história.
E na verdade, não é um conceito, não é uma nova teoria, não é uma nova crença, mas é uma pessoa. E essa pessoa chama-se sabedoria. A sabedoria, ela é uma pessoa. A palavra de Deus diz em Provérbios que ela já existia com Deus na criação. E tem um texto, se você puder anotar, né, Provérbios 8:12, esse texto fala que a sabedoria, ela habita com a prudência. Sabe, é um texto muito profundo que fala que a sabedoria, ela auxilia na decisão que a gente precisa tomar. E nessa noite eu quero convidar você, né? A Bíblia fala que a gente deve pedir sabedoria. Quem quer sabedoria, pede para Deus, ele vai dar abundantemente. Então a gente precisa pedir a sabedoria, porque o Espírito de Deus, ele vai operar para as nossas causas individuais. E eu quero compartilhar esse segredo com você nessa noite, porque eu quero que você tenha suas próprias experiências. Eu preciso que você tenha. A vida de relacionamento com Deus, a vida que Jesus vivia, a gente viu isso no primeiro dia aqui, que Jesus, ele se alinhava com Deus constantemente, ele se retirava para estar com Deus, para ouvir acerca do que Deus tinha para ele. Para saber, por exemplo, o que ele devia fazer, para onde ir, para onde não ir. Isso está disponível para mim e para você também. O Espírito já ficou. Né? A palavra de Deus diz que o Espírito, Jesus, antes de ir embora, ele falou para os discípulos, olha, eu preciso ir. Porque se eu não for para o céu, né, o Espírito não vai descer. E é o Espírito quem vai ficar com vocês. Ele vai ensinar a vocês todas as coisas que eu já falei. Ele vai lembrar vocês de todas as coisas. Então, eu quero te dizer isso nessa noite. Guarda assim, agarra isso aí. Não abra mão da sabedoria. A sabedoria é quem você precisa, é a pessoa que você precisa. E no relacionamento com o Espírito de Deus, ele vai manifestar a sabedoria para você, ele vai te entregar a sabedoria para tomadas de decisões, para saber o que fazer. Você precisa treinar isso. Muitas vezes a gente, hoje em dia, claro, não estou aqui negando que você não precisa, não estou negando que você precise de ajuda em algumas situações. Não é isso. Às vezes, o conselho que a sabedoria vai trazer, a prudência, vai ser busque um especialista, busque o seu líder espiritual, busque um psicólogo, busque ajuda. Às vezes é esse o conselho. Mas muitas vezes, o que a gente faz? De pronto, de primeiro, a gente corre para alguém, mas a gente deixa de buscar a direção que vem do Espírito de Deus para as nossas causas com os nossos filhos. Então, aprenda isso, busque a sabedoria para tomada de decisões, para que você possa diariamente, diante de Deus, apresentar seus filhos. A lista, né, de cada filho, gente. Aqui em casa, se eu mostrar meu caderno para vocês, é uma lista, né, de cada filho, as causas de cada filho e a direção para cada filho. Eu tenho experiências muito grandes, experiências muito simples, de como o Senhor me instruiu através da sabedoria para lidar com situações. Sabe, caminhos que Ele mesmo foi criando para que eu pudesse levar os meus filhos ao propósito, a cumprirem o projeto de vida que existe para cada um deles. Então, nessa noite, eu quero falar aqui da sabedoria com você, estimular você, sabe? Peça, busque. Antes de você correr para vários lugares, senta, coloca no seu caderno devocional, no seu caderno de oração, fala com Deus, olha nas escrituras, o que a escritura fala sobre aquele assunto. Vai tentar estudar e peça para o Senhor, através da sabedoria, te ajudar a tomada de decisão. Sabe, porque aqui, tudo que a gente viu nesse encontro de hoje é um caminho. Mentorear não é fazer um trabalho igual para todo mundo. É específico para cada um. Por quê? Porque é diferente. Porque o projeto de vida é individual. Porque cada um é um. Então, às vezes, a sabedoria vai te levar com um filho a ser muito firme. Sabe? Ser extremamente firme. Com outro filho, a você ser diferente. Por quê? Porque a porção
que cada filho precisa, que cada vidinha precisa, que cada projeto precisa, é diferente. Se você aplicar a firmeza, né, que você está aplicando com um com o outro, né, talvez aquilo ali vai destruir, ele não vai dar conta. O que ele precisa é de um outro jeito de falar. E ao contrário, esse às vezes que precisa de uma firmeza, se você for usar o jeito que você está usando, mais mole, né? Mais solto, vai estragar ele. Então, quem vai nos ajudar nessa tomada de decisão? É a sabedoria. E isso eu sinto muito. Eu sinto muito de te dizer. Eu gostaria de ser assim, uma resposta que eu posso dar para você, para todos, a filhos adolescentes. Ela faz assim com todos os adolescentes. Filhos com 10 anos. Eu gostaria de dizer para você que é assim, mas não é assim. Não é assim. Claro que tem o conhecimento nos ajuda muito. O conhecimento é de Deus. Deus deixou o conhecimento e ele está sendo restaurado para que a gente possa cumprir a vontade dele. Isso não tem nenhum problema, não é disso que eu estou falando. Pelo contrário, eu quero te estimular a buscar conhecimento. Mas eu preciso ser sincera. Todo conhecimento do mundo, ele não vai valer de nada se o Espírito de Deus ele não estiver fazendo a tradução e a sabedoria sendo a condutora das suas tomadas de decisão. Então, para isso, gente, precisa respirar, precisa parar, precisa um mentor planejar. Um mentor, ele faz planejamento, sabe? Ele estuda, ele organiza o que ele vai fazer, ele tem projeto de vida, né? Hoje, eu vou pedir depois para a Carol colocar aqui o link, Carol, do nosso site, www.flavialusvaz.com.br/ferramentas, para que você possa baixar as ferramentas. Nós temos 10 ferramentas no livro Guardiões da Infância que a gente utiliza para você, para te ajudar na jornada como guardião. E eu quero deixar aqui para você, porque são ferramentas muito bacanas das linguagens do amor, do exercício das emoções agradáveis, para como fazer um culto doméstico, né? Brasão da família, roda da vida, são várias ferramentas que ajudam e tem explicação de como você fazer, está lá disponível no site, tá? Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu quero repetir isso aqui para você. Você precisa, como mentor, ter um plano. Não é simplesmente você chegar e fazer ou copiar do outro. O outro pode ser um modelo, e eu até aconselho que você busque aqueles que você acha que são uma referência do que você pretende para os seus filhos. Pergunta para eles o que eles fazem, né? Vai aprender, é isso mesmo. Mas na hora que você chegar na sua casa, não adianta. Você precisa ter a direção específica que é para você, com planejamento, com orientação, com busca espiritual, direcional para aquela história de vida daquele menino. Sabe qual é a porção? Gente, e é aqui que está a aventura de uma vida em relacionamento com Deus. É aqui, esse é o segredo. Sabe? Essa é a diferença. É uma aventura. É maravilhoso. Sabe o que é você ouvir a voz de Deus sobre o que você tem que fazer? Vai para a direita, agora vai para a esquerda. Em outros momentos ele não vai falar nada, ele vai deixar você usar a inteligência, o raciocínio e julgar. Mas é isso que está disponível para mim e para você, ok? Essa é a missão de um mentor. Ele vai trazer direcionamento. À luz do que, Flávio? Vou repetir aqui um pouquinho, passar aqui com você. No entendimento de que existe um objetivo. Então, ele vai dar instrução, ele vai preparar. Né? Ele não vai deixar o filho sozinho. Vai ter a hora de lançar a flecha. Mas o primeiro momento, inclusive esse é um dos valores de um guardião, né? É o segundo valor, ele zela pelo projeto. E o que é zelar pelo projeto? É preparar a flecha. É deixar ela com a ponta adequada, com a estrutura adequada, e trabalhar nessa flecha para que ela esteja pronta para o momento do envio. Tem um momento de enviar. Mas o primeiro momento de mentorear é no preparo. É preparando essa criança, é preparando esse adolescente para no tempo oportuno mandar, né? Você vê, seguir, vê ir embora. E eu quero terminar essa parte aqui, eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês de alguns testemunhos, algumas experiências
Mas sobre mentorear, né? Dizer algo que eu tenho aprendido muito forte, assim, no cuidado da minha jornada, como não só como mãe, mas como mentora de tantas pessoas ao longo da minha vida, muitos adolescentes e jovens, né? Eu falo que eu brinco que agora eu já sou até avó espiritual, porque muitos eu vi crescer, muitos eu acompanhei, casei, né? Estou segurando no colo o filho de muitos adolescentes e jovens que eu acompanhei, né? Que eu mentoreei ao longo da minha jornada. E uma das coisas que assim, Deus tem falado muito comigo, sabe? Comigo, com meu marido, é que os nossos filhos, essa geração que a gente tem o papel de mentorear, eles não são um troféu de méritos nossos, sabe? Às vezes a gente acha isso, né? Eu, inclusive, escrevi no texto de 18 anos que eu construí para o meu filho, que fez 18 anos recentemente, eu escrevi isso, filho, você não é um troféu de méritos meu e do seu pai, você é um troféu para Deus. Então, quando a gente mentoreia, a gente tem essa clareza que os nossos filhos, que a criança ou adolescente que você orienta, às vezes a gente vai lidar com eles muito com essa coisa de tem que ser tudo certo, tem que dar tudo certo, sabe? Não pode ter um erro. Quantos pais me buscam no desespero porque os filhos pecaram, porque os filhos transgrediram uma lei, transgrediram um mandamento, fizeram uma coisa errada? Quantos me procuram? E eu sinto te dizer que isso é normal, que isso vai acontecer, né? Que na jornada de mentorear, uma das grandes habilidades que a gente precisa lidar é exatamente com essa realidade, que vai acontecer, mas a gente precisa entender que é uma fase, que a instrução ali, o que ela vai fazer? Ela vai orientar, reorientar o caminho desse menino, dessa criança, desse adolescente. É isso, é treinar. E é desse jeito. E muitas vezes a gente esquece que nós também falhamos, que nós também continuamos falhando. A gente esquece de olhar para as escrituras e ver que mesmo os grandes homens e mulheres de Deus, eles falharam, eles quebraram sim algum mandamento em algum momento. Mas o problema não é esse erro, o problema é o coração, o problema é a atitude, o que pesa é a permanência no erro, no pecado. Então, eu quero nessa noite terminar esse momento dizendo isso para você, sabe? Cuidado, porque muitas vezes o que te incomoda não é o fato do seu filho desagradar a Deus, mas é porque no fundo você trata ele como um mérito seu. Se ele der certo, você fez tudo certo, né? Eu lembro que eu tive uma experiência com Deus muito forte assim que Guardiões da Infância nasceu, porque eu demorei muito a escrever, gente, porque eu achava assim, eu não tenho condição. Eu sou tão falha. Meus filhos são tão tanta coisa que eu não fiz que eu precisava ter feito, tantas outras que eu fiz que eu não deveria ter feito. Eu ficava com muita culpa com isso. E um dia eu estava na ceia com a minha família, né, meus filhos e ceando, e eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, por que o Senhor não escolheu fulano? Aí eu apontava assim, né? Não apontava, mas minha mente fulano, que os filhos dele são tão perfeitos. Ele é tão perfeito, ela é tão perfeita. Por que você não escolheu? Eu olhava para o outro lado, a ciclana. Eu falava assim, né, com Deus, chorando. Aí ele falou assim: se eu escolhi você exatamente porque você tem falha. Eu escolhi você exatamente porque seus filhos são humanos, Flávia. E sabe o que acontece? Se for tudo sempre perfeito, você vai achar que é mérito seu. Você vai bater no peito e vai dizer: fui eu que fiz, eu eduquei, eu aprendi, eu fiz escola de formação, eu fiz o curso A, B, C, eu li o livro de A a Z para aprender a educar filhos para Deus, e os meus filhos são todos perfeitos. Mas, Flávia, não é mérito seu. Seus filhos são um mérito para mim. Então, faz o seu papel na sua humanidade. Porque é em você que eu vou aperfeiçoar. É você do seu jeito que eu vou usar. E são guardiões como você que eu vou levantar. Gente que tem dificuldade. Talvez você está me ouvindo aqui, né? E você está aí na sua cabeça pensando, a Flávia está falando, ela é professora, né? Responsável pela escola de guardiões. Ela escreveu um livro, ela ensina tanto sobre isso e ela é perfeita. A casa dela não é. Não é, se a sua dificuldade é essa para começar, achando que você precisava estar num outro patamar, deixa eu te falar, você está no lugar certo, você está no lugar de gente humana,
de gente que está buscando acertar, mas que já errou muito e que precisa da graça de Deus, precisa do que a gente falou no primeiro dia, tá ali atrás da cruz, sabe? Lembrando toda hora que é por Jesus, que não é mérito meu nem seu, mas que pela graça de Deus, pela condução e orientação do Espírito Santo, pela obediência à palavra, Deus vai nos guiar. E nós vamos ser capazes de mentorear os nossos filhos segundo o objetivo, segundo o projeto de vida que Deus tem para cada um deles. Amém? E eu quero, para a gente terminar, vou pedir para a Carol colocar o videozinho de uma aluna muito querida da Escola de Guardiões. Ela sempre dá muito depoimento, a gente tem muito depoimento, e eu quase nunca coloco, mas hoje eu pedi que ela me desse um depoimento para a gente... pode me tirar, Carol? Eu estou vendo. Com o livro de Guardiões e do pastor Luciano Subirá. Vamos ouvir rapidinho, eu já vou caminhar para terminar. Fica comigo mais um pouquinho, tá? E a gente já vai caminhar para terminar. Pode colocar. Eu sou muito grata a Deus por fazer parte hoje da Escola Guardiões da Infância e Adolescência. Primeiramente porque foi uma surpresa, foi um presente de Deus mesmo. Eu não escolhi na época me matricular, eu não tinha tempo, eu estava com a minha agenda lotada, muitas atividades, eu não sabia como é que ia dar conta de estudar, de ter mais... E a escola muito completa, muitas informações, muitos módulos, muitos vídeos. Aí eu falei, não é o momento, mas não, é o momento sim, foi o momento, está sendo e está sendo a melhor coisa da minha vida. Porque eu não fui escolhida, eu fui chamada. E quando nós somos chamados, todos nós temos um chamado para sermos guardiões. E desvendar essa missão, entender essa missão de guardião, e olhar de forma diferente para minhas filhas, para as crianças e adolescentes que estão ao meu redor, e poder saber que a gente pode ser uma ferramenta ali na vida deles, e ver o resultado, ver as mudanças, é maravilhoso, assim, tem sido muito bom, e eu recomendo isso para todos os pais, líderes, professores. Eu acho que tinha que ser obrigatório, todo pai, líder, professor tinha que passar por essa escola é muito boa. Antonieta tá até aqui, olha lá, você é preciosa. Beijo, Antonieta. A gente, inclusive, teve o privilégio de se encontrar, né, Antonieta, no Rio, ano passado, em novembro. Eu estive lá ministrando e ela foi lá para a gente dar um abraço. Obrigada, Paulinha. Tanta gente aqui que é aluna nossa na escola. É uma alegria muito grande para mim caminhar com vocês e, sobretudo, ver os frutos que vocês já têm oferecido, né, gente? Assim, é muito precioso ver que é mais do que usar para dentro da minha casa. Então, quando eu aprendo sobre as diferenças como um valor e não como uma dificuldade, mas como parte do projeto, e eu consigo aplicar na minha casa, já é uma coisa grandiosa. Mas quando eu levo isso para fora, né? O caso da Paulinha, por exemplo, que ela vive orando, compartilhando com as amigas, né, Paulinha? Dividindo conhecimento que ela adquire na escola com outras pessoas, multiplicando. A gente tem, inclusive, alunas nossas que criaram o seu próprio Instagram. Gente, já tem aluno da escola de formação que está dando o próprio curso para pais. Então, a missão de um guardião, claro, começa no meu entendimento, como pai, como cuidador, como ser que Deus colocou nessa geração. Ele se amplia para o meu cuidado com os meus filhos, né? A maneira como eu vejo. Então, você vai ser marcado nessa jornada, né, por uma visão clara de projeto. Né? E essa é a ideia, que você tenha discernimento de que existe um projeto e você aprenda a sentir o que eu chamo de o cheiro. O cheiro, para que esse menino veio, né? Qual é a missão desse menino aqui? O que ele tem? Quais são as características? E é muito maravilhoso quando você começa a mentorear os seus filhos, instruindo os seus filhos nesse autoconhecimento de quem eles são. Se eu sou sensível, isso eu posso usar para quê? Se eu sou extremamente alegre, isso eu posso usar para quê? Se eu sou alguém que tem uma habilidade com matemática, isso eu posso usar para quê? Se eu sou uma criança que tem, um adolescente que tem uma habilidade
por exemplo, com raciocínio interpessoal ou intrapessoal, como eu posso utilizar isso? Então, isso tudo é muito precioso, mas ver a multiplicação disso para outras vidas, sabe? É realmente para mim, eu falo que eu tô tão feliz que se eu pudesse, eu ficava aqui, eu fazia uma tendinha, né? Igual Jesus e os discípulos, né? Pedro e João, ficava lá, ficava aqui, só com os alunos, compartilhando esse momento assim tão precioso que é o poder do conhecimento na nossa história. Então, eu queria terminar com vocês hoje, falando um pouquinho sobre isso, trazendo para vocês também um depoimento em relação à nossa jornada, né, ao entendimento. Muitas vezes eu falei aqui sobre a diferença como algo poderoso e muitas vezes a gente tem dificuldade no manejo com o filho, com o aluno, de conseguir na prática fazer esse movimento, né? E como um guardião, você aprende isso, que você tem o poder que sim vai equilibrar. Muitas vezes você vai pegar uma atitude que aos teus olhos é uma atitude ruim, mas você vai fazer o manejo para que aquela característica cumpra o seu propósito, né? Eu já compartilhei com vocês várias vezes que um dos meus filhos, a gente fala que ele tem um chamado como de José. A história é longa, quem está na escola, quem lê o livro, conhece essa história um pouquinho mais a fundo. E uma das características que a gente observa, sempre observou, era o que a gente chamava de uma característica de individualismo. Sabe aquela pessoa que foca nos objetivos, né? Os meus objetivos são esses e eu vou realizar. E muitas vezes, quando eu assim estava amadurecendo na minha visão de guardiã, o pai também, a gente batia muito nisso, porque a gente queria o quê? Que ele fosse igual aos outros, a gente queria que ele tivesse exatamente o mesmo altruísmo, a mesma atitude, e muitas vezes eu peguei firme. Quando eu comecei a discernir isso aqui, né, que eu estou ensinando para vocês no encontro de hoje, Deus me levou a gerar um espelho, eu chamo isso de um espelho vocacional, né, para ele, ajudá-lo a perceber que aquilo acontecia. E que Deus provavelmente tinha um propósito para que aquela característica até ruim aos meus olhos, né? Porque dependendo, né, do que vai fazer, isso pode ser ruim. Deus podia usar para algo, mas que ele precisava aprender a esticar a capacidade de olhar o outro, mesmo tendo aquilo tão natural, que é o quê? Eu tenho esse objetivo, eu vou cumprir esse objetivo, né? Eu vou fazer essa coisa. Então, a gente tem visto assim o crescimento da vida dele, agora já está grandão aí, né? E vendo desfecho vocacional, as escolhas, os caminhos que Deus tem oportunizado para ele. E esses dias a gente estava tendo uma conversa e pensando, né? Se de fato que Deus tem falado sobre a vida dele, de que ele vai estabelecer um governo, vai ser alguém que vai ter que tomar decisões e saber dizer sim, dizer não, ele precisa ter essa característica, ele precisa ser capaz, muitas vezes, de ser frio, sabe? De olhar e falar, não, aqui o certo é agir assim. Né? Não dá para ser igual ao outro irmão, por exemplo, que no coração é tão gigante que ele não consegue fazer o que tem que fazer muitas vezes porque ele quer agradar todo mundo. Então, entendem? Eu quero terminar hoje com esse exemplo aqui para você, para te marcar de alguma maneira e te ajudar a ver na prática como você pode, né, assim como eu e tantas outras pessoas, entender que a visão, né, de um guardião, ela é uma visão que sofre mudanças. Ela não é uma visão coletiva. Ela, claro, a gente tem uma visão do geral, mas ela é aplicada de maneira individual. E precisa ser dessa maneira. Tá bom? A gente vai terminando por aqui. Eu vou agora, quando acabar, eu vou pedir para você fazer uma foto minha, pode ser? Para a gente fazer lá no Stories, igual vocês têm feito? Então, eu vou parar aqui para você fazer uma foto. Deixa eu ajeitar aí, tá bom? Vê se tá bom. Foi? E nós vamos sortear hoje, ó, duas coisas, gente. Vocês pediram, a gente vai sortear. A Bíblia de Estudo do Mundo de Otávio, nosso parceiro querido, e Guardiões da Infância. Eu vou postar essa foto agora, assim que acabar aqui a live. Você vai
seguir todas as instruções lá, porque só vai ganhar quem seguir as instruções que estão lá, ok? E nós vamos fazer o sorteio no domingo desse presente aqui. Então, a gente vai ter aí o final de semana inteiro para você poder participar. Quem não assistiu, quero lembrar vocês, os nossos encontros, aula 1, aula 2 e aula 3, vão ficar disponíveis somente até o domingo, final de semana aí. Então, não vamos esticar. Segunda, a gente chega para falar, vamos falar da escola na segunda-feira, vamos compartilhar detalhes, mostrar aqui para vocês. E se você tem interesse, fala, Flávia, eu gostaria muito de conhecer mais. Eu queria que você comentasse aqui no chat, que depois a gente vai achar vocês, ou me chama no direct também, no Instagram, para poder já estar fazendo essa conversa com você, tá bom? Então, não deixe de compartilhar, tem muita gente que precisa receber. Gente, é só um cisquinho muito pequeno, mas é algo que tem o poder de revolucionar a nossa história. Ó, bom fim de semana. Lembrando que, se tudo der certo, amanhã eu vou fazer uma live relâmpago para tirar dúvida. Mas eu aviso para vocês no meu stories no Instagram, tá bom? Beijo, 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 beijo. Bom fim de semana. Tchau.